Olá! Hoje o nosso encontro é com Cristiano Melles, empreendedor Endeavor e presidente da Associação Nacional de Restaurantes, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele já desenvolveu um site de compras e liderou a expansão de uma franquia internacional de fast food pelo norte do Brasil. Mas ao frequentar churrascarias com amigos, percebeu que poderia fazer diferente e abriu uma rede própria que hoje faz muito sucesso. Vamos falar agora com o empreendedor Endeavor e presidente da Associação Nacional de Restaurantes, Cristiano Melles. Cristiano, boa noite. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo. Vou começar com uma pergunta básica. As pessoas têm frequentado restaurantes nessa crise? Vocês têm sentido uma queda no faturamento? Ou, sei lá, elas entram, olham no cardápio, pedem uma opção mais barata? Como é que está funcionando essa rede de... o movimento dos restaurantes? Né? Então, Sônia, obrigado pelo convite. Eu estou aqui hoje no Show Business, contar um pouquinho de empreendedorismo, alimentação fora do lar, na presidência da Associação Nacional de Restaurantes. Então, vamos pensar. Sim, nesses últimos 3 anos foram difíceis, né? Os nossos clientes, eles espaçaram mais a ida aos restaurantes. O que nós percebemos hoje é a volta desse cliente, uma melhora do humor. Então, a nossa expectativa é que depois de 3 anos, o setor tenha um crescimento real em 2019. E a nossa expectativa é que em 2020, realmente, as pessoas voltem aos restaurantes para comemorar, para ter o convívio em família e amigos. Olha, você sabe que, acho que semana passada eu fiz uma entrevista com o pessoal da área de beleza, e na área de beleza acontece uma coisa muito interessante. As pessoas deixam de comprar comida para poder comprar um batom. As mulheres em geral. Você acha que isso existe no Brasil? As pessoas deixam, enfim, estão em casa, chateadas, o país em crise, não sabendo para onde exatamente nós vamos. O que essa pessoa faz? Ela sai para se distrair? Então, algumas vezes sim, outras não. Quer dizer, o índice de confiança do consumidor, se você vê o gráfico, ele está atrelado ao nosso dia a dia dos restaurantes. Então, quando o consumidor está triste, né, o nosso cliente está lá desanimado, algumas vezes fala, não, eu vou ficar em casa, por que eu vou sair? Qual vai ser a discussão na mesa? Todo mundo um pouco chateado. E isso vem mudando quando você tem uma melhora da economia, uma perspectiva de melhora. Você liga para um amigo, quer bater papo, quer contar do seu negócio, o que está acontecendo, uma ideia nova, e isso leva as pessoas aos restaurantes. Os restaurantes é aquele lugar do convívio, onde você pode ter as 3 gerações, é o neto, é o filho, é o avô, um novo sócio que você for discutir, alguma nova ideia. Então, sim, essas pessoas, nos últimos 3 anos, em geral, deixou de frequentar e a gente percebe agora, mês a mês, uma melhora e esse pessoal saindo de casa, indo consumir na rua, ou eventualmente pedindo em casa, mas aqui é a questão do delivery, né? O que a Associação Nacional de Restaurantes pode fazer como um todo, né? Acho que vocês têm 8.500 associados, uma coisa assim, né? São 8.500 estabelecimentos. Hoje o faturamento da associação está em torno de 30 bilhões de reais. Então, hoje, o que nós podemos fazer? Facilitar a vida do empreendedor. Então, hoje a associação, nós buscamos algumas pautas, desburocratização, facilitar abrir e fechar o negócio. Então, a MP da Liberdade Econômica, hoje ela conseguiu traduzir bares e restaurantes como baixo risco. Então, hoje, se você quiser abrir um restaurante, você vai poder entrar online, seguir a regra, seguir a lei, mas você não vai ter que ter uma prévia visita para ter um AVCB do bombeiro ou para ter a licença da prefeitura. O que seria uma prévia visita? Uma prévia visita. Antes, você precisava, para abrir um restaurante ou um bar, você precisava antes preencher um formulário, levar até a prefeitura, esperar uma visita do fiscal para ver se o estabelecimento estava de acordo com a lei. Só que agora nós estamos indo para a autodeclaração. É confiar no empresário, é confiar no empreendedor, como imposto de renda. Eu vou lá, faço uma autodeclaração, seguindo a regra.
Então, eu tenho lá, eu sigo a parte dos bombeiros, eu sigo a parte da ocupação do solo e abro o meu estabelecimento. Algumas vezes, o que acontecia? Você tinha que ir lá resolver um comunique da prefeitura, fechar seu estabelecimento e correr lá na prefeitura ou na subprefeitura. Então, o que a associação tem feito é facilitar o acesso ao crédito. Então, hoje você tem empresas simples de crédito. Então, é uma pauta. A regulamentação da gorjeta foi outra pauta nossa muito importante para dar dignidade aos garçons. Agora, teve muita gente, eu ouvi muito dono de restaurante reclamando dessa regulamentação. Por quê, hein? Porque, na realidade, essa regulamentação ela trouxe um acréscimo de impostos para a cadeia. E, de alguma maneira, os restaurantes absorveram uma parte, outra parte, como sugestão para a gorjeta, subiu-se a sugestão da gorjeta. E de quanto para quanto? De 11 para 12% ou, eventualmente, 13%, em alguns lugares um pouco mais. Mas, se você olhar capitais no mundo como um todo, Nova York chega a cobrar 18%, 20%. Mas tudo isso foi para melhorar a vida do garçom, para ele ter no olerite dele lá a gorjeta, para ele poder se financiar, para ele poder ter uma vida melhor e ter a possibilidade de se aposentar também com um salário final maior. A profissionalização desse setor veio ao longo do tempo, né? Porque antigamente, enfim, os restaurantes eram quase que todos... familiares, enfim, não formais, você não tinha nota. Exatamente, isso mudou muito. Hoje é o setor que emprega 6 milhões de pessoas. Então, formalmente? Formalmente. São mais de 200 milhões de faturamento. Então, é um dos maiores, um dos setores que normalmente é o primeiro emprego, é onde qualifica o jovem. Primeiro emprego de quem, Cristiano? Do jovem. Desculpa, do hoje, jovem. Por exemplo, hoje tem uma empresa no setor que é a maior empresa do setor, é o McDonald's. São 50 mil funcionários, 40 mil são jovens até 25 anos. Então, quando você vê Burger King, quando você vê essas redes, mesmo o Pobre Juan, no qual eu sou sócio, todos esses, nós somos a porta de entrada desse jovem, nós qualificamos esse jovem. E tem uma proposta do governo federal que nós estamos apoiando, que é de que maneira apoiar essas empresas que estão dando esse suporte para a primeira qualificação. Porque o desemprego hoje... nós só vamos tirar, não é só uma melhora da economia, que nós vamos tirar esse volume de jovens no desemprego. Grande parte desses 13 milhões de desempregados são jovens. Então, precisa qualificar. Como é que eu dou um apoio diferenciado para essas empresas que foco dela é qualificar o jovem? Então, tem uma discussão hoje no governo federal, que é a associação... Existe algum projeto da associação? E não, existe sentido? Hoje, está exatamente agora, o ministro Paulo Guedes tem colocado, o SEBRAE... está discutindo isso, de que maneira eu apoio empresas que qualificam o jovem. Né? Se eu tenho um benefício fiscal, se fica mais barato a folha nesse caso, o que tem que ser entendido é, hoje tem uma responsabilidade muito grande do nosso lado e nós não temos nenhum benefício por estar fazendo esse processo como um todo, que, na nossa visão, é uma missão nossa de dar esse primeiro passo ao jovem. Essa qualificação é feita por processos, sei lá, educacionais? Vocês montam escolas para isso? Como é que funciona? Então, nós temos apoios do SESC, SENAC, SEBRAE, dentro das empresas. Algumas têm as universidades. Como nós seguimos Como hoje a gastronomia fora do lar no Brasil segue uma série de regras, vigilância sanitária, a parte de rastreabilidade de produtos, você treina as pessoas desde entender como é que se faz a administração de um restaurante, como é que é a questão da vigilância e a qualidade do produto, como é que funciona o fluxo de caixa, como é que se faz, como é que se abre e fecha o caixa de um dia de um restaurante, como é que você treina pessoas, como é que você... a parte de código de ética. Nosso telespectador acha que restaurante é só ir lá comer, né? É só ir lá comer, mas você tem uma série de itens, né? Uma responsabilidade, porque tem responsabilidade maior do que se oferecer
um produto, né, que é aquilo que você vai se alimentar, né, que eles falam, né, você é o que você se alimenta, né? Por falar nisso, tem esse sistema de delivery que é fora dos restaurantes, não entrega dos próprios restaurantes, que isso sempre existiu. Esse sistema de delivery... Isso é uma realidade, veio para ficar. Só que nós temos que estar atentos em uma questão. Se falam muito hoje de dark kitchens, ou seja, áreas de produção de alimentos ou de produção de refeição que você, quando está num app, aí você vai lá, clica no aplicativo e pede uma refeição na sua casa ou no trabalho. O que nós queremos é que esses aplicativos tenham a responsabilidade de quem está na plataforma tenha a licença da vigilância sanitária, esteja com as suas licenças com a prefeitura em dia, porque senão daqui a pouco você pode ter uma comida pirata. Como é que é vigilância sanitária, assim, nesses... Não, porque, né, vamos voltar lá. Hoje, pela lei da liberdade econômica, eu preencho todas as informações e tenho a minha licença de funcionamento. Começo a tocar minha vida. Só que eu acho importante, e a maioria das pessoas estão de maneira regular, mas é importante ao consumidor, quando for comprar, saiba se aquele estabelecimento que está ali na plataforma, se ele está com a sua documentação toda em dia. Uma questão, a questão do delivery, ela vem crescendo bastante. Hoje tem vários restaurantes que mais de 40% do faturamento vem do delivery. Tem uma discussão nossa das taxas que são cobradas aos estabelecimentos, algumas vezes são muito altas. Então, você hoje, aquele pequeno empreendedor ali está pagando taxas de 20%, 30%. Ao aplicativo. Então, tem uma discussão toda que nós estamos atentos. Mas você acha que é possível, vamos falar, enfim, em aplicativos específicos, um aplicativo ir buscar uma refeição e até a entrega, sei lá, demorar tanto tempo que possa estragar a comida, porque vai trocar... Essa é uma discussão nossa, né? Porque é uma indústria que está amadurecendo, nós apoiamos o delivery, né? É importante... faturamento hoje dos estabelecimentos. A discussão nossa em relação hoje ao delivery é a preocupação com alguns deliveries que não têm hoje a parte, está dentro da regra do jogo, né, seguindo as leis. Agora... Como é que faz fiscalização de delivery? Essa é uma questão, porque na realidade, vamos supor, um delivery vai lá, busca o alimento. Aí, de repente, por um motivo ou outro, atrasa demais, não chega com qualidade. O consumidor, algumas vezes, o nosso cliente vai achar que a culpa é do estabelecimento, mas foi algum ponto entre a entrega do produto chegar na ponta do nosso cliente que houve o problema. Então, são discussões que nós estamos tendo para ajustar para que chegue da melhor maneira possível, sair do estabelecimento, sair do restaurante. Tem muita reclamação sobre isso? Está diminuindo cada vez mais. Né? O setor está se profissionalizando também em delivery, né? Desde a gente olha, não, vamos fazer delivery. Para nós que temos carne, imagina como é que carne viaja. Era uma discussão, será que carne viaja ou não viaja? Como é que vai ser? Aí se desenvolve todas as caixas específicas, toda a maneira, o condicionamento e tudo mais, como é que vai achar. Então, tem todo um trabalho que vem sendo feito para e passo também com as empresas de delivery para que a qualidade do alimento chegue muito próxima. Não é a mesma experiência, isso que a gente coloca. Você vai me contar mais um pouquinho disso agora no próximo bloco, porque eu tenho uma curiosidade. Na hora que eu peço em casa, estou em casa, e peço um delivery por meio desses aplicativos, e esse delivery chega, sei lá, ruim, eu ligo para o restaurante fala, olha, isso aqui saiu faz 2 horas, não é culpa nossa. Eu não vou mais acessar esse aplicativo. Não existe também uma reação do próprio consumidor em relação a isso? Mas você vai me responder no próximo bloco, tá? Ótimo. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com o Cristiano Melles. O Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista do empreendedor Endeavor e presidente da Associação Nacional de Restaurantes, Cristiano Melles. Cristiano, estava aqui conversando um pouquinho com você no intervalo, falando sobre entraves dessa indústria, né? Quais são os principais entraves que ainda existem? O acesso a crédito é um entrave.
O volume... Porque não tem como avalizar? O volume de garantias, que normalmente o empreendimento é uma locação. Aí pedem uma garantia real, o empreendedor não tem a garantia real, né? Porque ali é uma locação. Então, nós, como eu falei, tem a empresa simples de crédito, que é uma novidade, que foi lançado o ano passado. O que é uma empresa simples? Empresa simples de crédito agora, por exemplo, você tem um patrimônio, uma aplicação sua, R$ 1 milhão, por exemplo, e você quer fazer um veículo de financiamento desse R$ 1 milhão. Então, pelo valor que você tem, você não pode alavancar acima do valor desse 1 milhão. Você pode abrir uma empresa simples de crédito e começar a emprestar dinheiro dentro da sua área de atuação. Se você está no município de São Paulo, Isso o Sebrae tem apoiado bastante. O governo Isso é um hoje... banco? Você é uma banqueira. A partir desse momento, você é uma banqueira. Eu pego na poupança e... Sabe por que é interessante? Porque houve até um estudo, eu não tenho o nome dele aqui comigo, mas eu posso te passar depois. Ele está fazendo doutorado no MIT, fez uma pesquisa dizendo como a concentração bancária no Brasil aumentou o spread bancário, né? Então, você tem uma concentração bancária e cabe a associação, ela tem defendido as fintechs. Fintechs é uma maneira, né? Isso maneira, seria uma fintech também? Não. Esse juro estrutural a 5% no Brasil, eu acho que você vai começar a ter uma expansão de crédito dos grandes bancos, ou eventualmente dessas iniciativas como a empresa simples de crédito, ou as fintechs que estão vindo, né? Que isso vai facilitar o nosso negócio em geral. Você ter aquele primeiro recurso na mão do empreendedor de uma maneira barata, porque senão ele vai cair em financiamentos altos, e aí é um primeiro entrave, que é aquela tem uma ideia, como é que eu financio? Já é uma barreira, mas nós estamos atacando ou estamos apoiando iniciativas para facilitar. Um outro, como eu já mencionei, é a facilidade na abertura da empresa, né? Hoje, por autodeclaração, a confiança ao empreendedor já é possível. Também você tem que ter um alinhamento entre o governo estadual, principalmente, aí não é o federal, estadual com as prefeituras. Então, nós temos bons exemplos, o Empreenda Fácil aqui em São Paulo, no Rio, que facilita a vida do empreendedor para ele abrir o negócio, começar a operar. Então, acesso a crédito, abertura e, obviamente, a economia tem que estar bem, né? Olha, eu estou sentindo aqui na nossa conversa que você está otimista, né, com o andamento das coisas. Eu tô otimista. Eu acho que depois dos últimos 3 anos muito difíceis, nós começamos a ver não só uma luz ao final do túnel. O túnel em si, né? O túnel em si. Então, é a reforma da Previdência aprovada, outras medidas que estão sendo feitas, né, de diminuir um pouco da abertura, né, à iniciativa privada, por exemplo. Hoje o crédito privado está, pela primeira vez, depois de muito tempo, está maior do que o público. Então, claro, né? Taxa de juros facilitar a vida do empreendedor, Eu acho que essa visão existe hoje no Brasil, de dar a possibilidade do empreendedor andar, fazer seu negócio. Veja a China, a velocidade com que a China fez. Todo mundo fala, o Brasil de 30 anos atrás crescia 7%. Por que a gente não pode crescer hoje? Né? Por que o Brasil... Por quê? Então, com essas amarras, essa grande burocracia, esses entraves que não... E a taxa de juros conta muito, né? Então, como eu falo, taxa de juros, burocracia, a parte de logística no Brasil muito difícil. Então, tudo isso está sendo atacado na minha visão. Então, não tem como não ser otimista. Eu sou otimista com o país, que esses próximos anos, acho que nós vamos ser uma ilha de excelência no mundo tão tumultuado como hoje. Eu acho que o Brasil tem claras condições aí de crescer e voltar a taxas acima, pelo menos, de 4% ao ano. Que bom. Eu, enfim, vou ampliar um pouquinho essa discussão para uma coisa mais mundial. Hoje, 30% dos empréstimos no mundo inteiro são feitos a juros negativos. E essa tendência está crescendo. E ninguém está sabendo explicar para onde que a gente vai com esse tipo de remuneração. O rentista vai ter que procurar um negócio, né? Que é o caso do Brasil, apesar de a gente ainda ter uma taxa de juros alta.
o rentista ele vai ter que procurar um nicho e investir esse dinheiro. Você acha que isso é um processo de médio, longo ou curto prazo? É capaz de tudo voltar para trás daqui 3 anos, 4 anos? Ou isso é uma tendência que vai se manter não só no Brasil, como internacionalmente? Eu acho que é uma tendência. Você teve aí um aumento da base de emissão de dinheiro no mundo. Você tem, do outro lado, uma questão deflacionária da tecnologia também. Então, você tem esses dois aspectos onde os ativos, você tem carência de ativos reais, na minha visão. Então, por isso que nós queremos aqui no Brasil deixar o nosso setor muito bem organizado, convidar os empreendedores a analisar o nosso setor e outros, mas o nosso, que a gente tem essa responsabilidade como presidente da Associação Nacional de Restaurantes, e convidá-los a poder fazer investimento, olhar refeição fora do lar como uma opção real para alocar seu recurso. Mas isso, por exemplo, o Pobre Juan, né? Aliás, eu queria te perguntar, da onde vocês tiraram esse nome Pobre Juan? Esse nome é para essa cadeia de churrascarias. Então, a inspiração é portenha. Né? O Pobre Juan tem 15 anos, foi um encontro de amigos, não era para ser um negócio. Quando você tem 20 e poucos anos aqui em São Paulo, você quer abrir um bar, uma boate, um restaurante. A gente decidiu por um restaurante na época, coincidiu de abrir a importação, do dólar tá forte na época, né? E de a gente conseguir comprar carne da Argentina, que eram todas aqui no sul do Brasil, da Argentina, que era toda ela exportada. A gente começou a ter poder de paridade para importar, fomos lá para Buenos Aires e quando voltamos para o Brasil... Quantos vocês são? Hoje nós somos em 3, tá. Né? Já fomos, mas tem um grupo grande de sócios que hoje... Você fala, nossa... Não, chegamos a ser 10 sócios, mas um grupo, como eu falei, eram várias pessoas de diferentes áreas querendo ter um bom lugar para se comer uma carne, para confraternizar. E nós falamos, não, vamos lá para a Argentina, todo mundo fala que o melhor churrasco é argentino, vamos entender por que é. Aí fomos lá, quando voltamos com a ideia de ter essa parrilla, só que quando nós viemos aqui, fomos dar o nome de parrilla, já tinha umas 15 parrillas, alguma delas não mais parrilla. Parrilla é churrasqueira em espanhol. E aí a ideia foi, não, então nós vamos homenagear o parrilheiro. Então, pobre é coitado, o Juan é João, então coitado do João que está ali suando, sofrendo, que todo mundo está se divertindo no salão. O que vocês não puseram entre parênteses, então? Pobre Juan. Uma homenagem ao parrilheiro que sua o dia inteiro para fazer. Bom, enfim, vocês formaram o Pobre Juan e vocês têm quantos? São 12 operações. 12 operações. Indo para a 13º restaurante agora em Porto Alegre. Vamos fazer churrasco para gaúcho. Olha o desafio. Olha, boa sorte. Mas, são franquias? Então, nós temos o modelo de franquia e próprias. Então, nós temos os dois modelos hoje dentro do nosso negócio. Eu estou perguntando isso justamente na trilha do que você estava falando antes. Eu, Sônia, quero investir, né? Como é que eu entro num restaurante? Como é que eu escolho? Eu vou para uma franquia? Eu vou ser sócia de alguém que vai ser meu sócio? Eu não entendo nada Hoje o setor de franquias, a ABF faz um belo trabalho, a Associação Brasileira de Franchise, você tem hoje franquias muito bem organizadas. Então, você tem a feira anual de franquias e você pode escolher várias empresas do nosso setor são franqueadoras, então pode ser um caminho, pode não, vou ter uma franquia do Burger King. Você pode estudar. Ou não. Tem um amigo, nós temos aqui um conceito interessante, quero abrir meu próprio negócio. Aí também a associação dá todo o apoio ao empreendedor. Então, se você podia entrar no nosso site, marcar uma reunião conosco, a gente vai explicar passo a passo, desde o software de frente de loja, sugestões, até manuais de operação. E aí você pode fazer isso por uma franquia, mas você tem que pagar um royalty e tudo mais, ou você pode vir até a associação também e a gente dá toda essa estrutura, esse know-how para você dar o primeiro passo. Tá, isso eu estou atrelada àquela primeira resposta sua, que quem, enfim, quiser investir nesse setor hoje tem condições. Que não seja assim, franquia, enfim, eu posso ir até a associação e falar... Eu não quero ter um bar,
Então, Vamos ver como é que eu faço. Te apresento um projeto? Não, a associação ela não vai, provavelmente, no projeto em si, dar uma opinião. Tá. Porque aí ela corre o risco de falar, não, Sônia, você está certa, siga desse jeito e, de repente, o projeto em si não fica de pé. Tá, o que nós podemos auxiliar é não discutir muito o conceito do produto, mas dar todo o suporte, como eu falei, qual é o software que você tem que usar, qual é o tipo de manual de operações, a questão da vigilância sanitária, cursos online, como é que eu posso auxiliar a formação dos garçons. Eu posso te dar um leque de empresas que pode te subsidiar desde que você tenha o conceito formado. Eu quero abrir uma ginteria. Eu também não posso dizer para você se você está certo ou errado ali de abrir ela, mas eu posso chegar para você e mostrar os caminhos. Falar, eu acho que isso aqui é que você vai conseguir operar o seu estabelecimento de maneira conforme e te dar segurança. Então, esse apoio à associação, obviamente você tem que se associar à associação para dar peso. Mas a gente está lá, então, a gente tem um GT de trabalho. Mas eu não tenho que pagar por isso? Não, no primeiro momento não, mas depois é uma mensalidade na associação entre R$150 a R$300 por mês, na nossa associação, porque a gente acaba cobrando mais dos grandes. Os grandes, nesse caso, eles têm que contribuir de uma maneira diferenciada para a gente poder fazer esse trabalho. Conforme o tamanho. O tamanho? Sim. Não, tanto tem um mínimo, a gente praticamente fica nesse valor mensal, mas dando todo o suporte. Tem um GT de trabalho, que é o grupo de trabalho de tecnologia, tem um de vigilância sanitária, tem de marketing. Então, quem está dentro da associação, e depois vale a pena entrar no site, Associação Nacional de Restaurantes, dar uma pesquisada, tem os manuais de operação, tem uma série de coisas ali que dão esse suporte, mas são os grandes, que é onde a gente fala, vocês vão ter que nos ajudar para dar essa capilaridade de suporte, nós cobramos mais dos grandes. Nessa linha, ouvindo você falar, é uma tarefa muito difícil ser presidente da Associação Nacional de Restaurantes com tantos associados, você deve receber muitos pleitos. Como é que você se propôs a trilhar esse caminho? Então, eu tenho uma vivência associativa pelo lado familiar, né? Meu pai já teve uma experiência grande nesse sentido. E o que eu percebia no setor, é um setor crescendo bastante, mas sem uma unidade. Então, pessoas muito segregados, né? Grandes empresas tentando resolver por elas mesmas, as pequenas sem voz nenhuma, os médios. Então, o que eu busquei ali foi trazer todo mundo para um fórum de discussão, organizar a associação, ter o braço dela em Brasília, ter nos estados, principalmente começando pelos maiores, São Paulo, Rio, Minas, e aí depois agora a gente está crescendo, colocando em cada um dos estados, mas organizar as pautas. Eu falei, quais são as principais pautas do setor? Então, nós fomos vendo que a maioria, porque você tinha também uma discussão, meu concorrente, eu vou sentar com ele, né? Não, mas hoje a gente percebe que as pautas macro valem para todos. Eu estou falando de desburocratização, acesso ao crédito, regulamentação, e aí eu consegui venho conseguindo, é uma diretoria colegiada, e o setor está entendendo que ele vem tomando uma posição muito grande aqui no Brasil e no mundo como um todo, quer dizer, a área de serviços. E é interessante que nós somos uma pequena indústria com serviço, porque você sabia, Sônia, que é do real investido, você tem lá 100 metros quadrados, você investe R$1 milhão, você gera 30 empregos. Você tem lá a transformação na cozinha, a compra do produto, a transformação na cozinha, depois você tem um garçom no atendimento, depois você tem ali as pessoas que fazem de limpeza. Então, é uma pequena indústria, diferente do vestuário, que você tem 4, 5 vendedores ali no shopping e uma loja de 100 metros, um restaurante 20, outra 30. geração de empregos, né? Então, a gente foi mostrando, o setor foi mostrando a importância que ele tem e o meu papel tem sido de aglutinar essas ideias e buscar ter uma unidade de representatividade. Agora, é engraçado, esse setor ele poderia ser atrelado, sei lá, associação do comércio, ou ser um braço de, sei lá, outro... não, Fiesp não, que são indústrias, mas, enfim. Vocês formaram uma associação específica por um serviço de restaurantes, que é
uma complicação. É muito complicado você gerir um restaurante? Eu vou te falar que são vários pequenos detalhes. Então, você não tem uma grande dificuldade, mas tem sim pequenos detalhes. Se você imaginar um restaurante às 7 da manhã, abre para limpeza e pré-produção e fecha às 2h30 da manhã. As pessoas terminando de fechando o turno, fazendo a montagem do salão de novo. Então, você tem uma equipe quase que 24 horas no mesmo estabelecimento, né? Cuidado, como eu falei, tem responsabilidade maior do que você servir um bom alimento, de você estar ali. Tem uma responsabilidade da pessoa que vai comemorar um aniversário, que está ali numa reunião, sair satisfeito. Porque restaurante, né, é se restaurar, né? É você entrar, sair melhor do que você entrou. Então, você tem essa responsabilidade ali dentro, né? É um bom desafio, viu? Olha, não, mas dá muito prazer. Admirando você fazer isso. Ó, vamos um minutinho. Daqui a pouco tem mais conversa com o empreendedor Endeavor, Cristiano Melles, presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Voltamos com o empreendedor Endeavor e presidente da Associação Nacional de Restaurantes, Cristiano Melles. Cristiano, dentro dos desafios que vocês têm do setor e do Brasil em geral, né, que alguns coincidem no Brasil, queria falar um pouquinho sobre reforma tributária. Como é que a reforma tributária impacta no setor de vocês? Então, é uma preocupação. Nós apoiamos a simplificação tributária, mas nós temos estudos nossos que o IVA de equilíbrio do setor está... O que é o IVA? O IVA é o imposto que se vem se discutindo sobre o consumo, que pela PEC 45 está em torno aí de 25%. É o imposto final, né? Isso, que tira é um imposto da cadeia. que vai onerar como um todo, estamos colocando que 25%. O nosso de equilíbrio está em 10%, ou seja, mais do que dobra a tributação no setor. E por que o nosso é 10%? Deveria ser 10%. O IVA do nosso setor deveria ser 10%. Então, tem uma discussão do IVA dual, porque na Espanha e outros lugares, setores são tributados de maneira distinta. Diferentes. Isso nós apoiamos. Por quê? Esse imposto único que estava sendo sugerido... Eu acho difícil a implementação. Eu acho que o IVA dual pode ser o melhor caminho. Você entender que há setores distintos. Dual, trial, quatral, sei lá, enfim. Mas nós apoiamos... Por quê? O setor nosso. O setor nosso, ele compra produtos da cesta básica. A cesta básica, ela é desonerada. São 16 bilhões de reais ano. E nós apoiamos essa desoneração, porque é alimento mais barato na mesa do brasileiro. Só que eu não tomo crédito. Se ela está desonerada, eu não tomo crédito. Acho difícil onerar a cesta básica. Por outro lado, o nosso setor, a folha é muito alta. Eu não tomo crédito na folha. Não tem. A folha de pagar não tem crédito. Para poder ser... Para eu poder. Então, hoje nós temos regimes especiais de ICMS, regime especial. Isso a gente tem que agradecer lá atrás o governador Covas, porque você tinha antes... débito, crédito, você tinha uma dificuldade aqui no ICMS e depois, hoje, o ICMS é um ICMS médio aí do setor de 3,2%, entre 2% e 5%. Então, esse regime especial... É só o Estado de São Paulo que tem isso? O Brasil como um todo, hoje, o CONFAS, foi unânime no CONFAS, você pode... Tem que ser unânime, né? Tem que ser unânime. Então, mas é um setor porque não tem guerra fiscal. Você não sai para almoçar em Goiás de São Paulo, então não tem, né? Então você tem. Então nós estamos atentos, estamos buscando explicar que essas características do setor de alimentação fora do lar, para que não venha uma reforma que onere muito o nosso setor e gere desemprego, né? Agora, o tamanho de vocês dentro do contexto brasileiro não é tão grande, justamente para poder defender algo diferenciado. Vocês estão se associando a algumas outras associações que também têm o mesmo tipo de problema? A Associação Brasileira de Franchising, também nós estamos próximos. O Instituto de Desenvolvimento do Varejo também. Então, em geral, são as empresas de consumo e varejo que nós estamos conversando. Como volto a dizer, nós somos muito específicos porque grande parte dos produtos que nós compramos já são desonerados, que é a cesta básica. E, de outro lado, uma folha muito alta, onde não se tem crédito. E, no final, nós somos muito pequenos no tamanho do bojo de arrecadação.
Mas vocês dão muita alegria, viu? Então, esse cuidado que nós queremos mostrar. Olhem com cuidado que o setor que vem crescendo, emprega muito, mas não é dali que vai sair uma grande arrecadação para o governo federal. Mas entretenimento, enfim, então, lazer a gente faz traz alegria. Parte, né? Você acredita que a reforma tributária vai avançar ainda nessa gestão de governo? A reforma tributária é importante, a simplificação porque saiu agora o ranking do Doing Business, o Brasil está lá atrás porque se gasta 1.500 horas para se fazer a parte contábil e tudo que a necessidade hoje, né, da parte regulatória, se gasta muito tempo no Brasil. Todo mundo fala que tem uma área de back-office de 15 pessoas, enquanto o mesmo negócio com o mesmo número de pessoas tem 2, 3 em outro lugar no mundo, né? Só que eu acho que a reforma administrativa, eu acho ela mais importante hoje do que a tributária. Reorganizar a carreira de Estado, dar flexibilidade, desvincular o orçamento. Hoje, os deputados e senadores, eles têm apenas 4% de autonomia no orçamento federal, é muito pouco. Então, está muito engessado. Eu acho Como é que muda isso? Eu estou falando sobre reforma administrativa, reforma de Estado, reforma política, há mais de 20 anos. Mas eu acho que existem propostas claras. Eu vejo o presidente Rodrigo Maia com uma sensibilidade muito grande, o presidente Alcolumbre, o próprio governo federal, o ministro Guedes capitaneando a Fazenda. Então, eu acho que existe hoje um alinhamento do que é importante fazer e a urgência de se fazer. O mundo está crescendo e nós não estamos crescendo. Tem um porquê. Então, quando você vai ver, o Brasil é muito engessado. Vamos tirar esse engessamento. E como é que faz isso? Você tem propostas aí das PECs, né? Tem que ser uma... Então, como é que você convence? Por exemplo, reforma tributária, dentro desse aspecto que você está colocando aqui. A reforma tributária, ela vai ter que trazer... Ela traz prejuízo aos estados, né? A arrecadação dos estados, num primeiro momento. Como é que você convence os deputados que representam cada estado a votar numa reforma? Por isso que eu estou te falando que a tributária ela pode ser um pouco mais difícil hoje, porque ela mexe muitos interesses ao mesmo tempo e eu acho que ela leva um tempo de convencimento. Faz quanto tempo nós estamos tentando fazer a tributária? Eu acho que a administrativa, a regra de ouro e outras reformas da desvinculação orçamentária, elas podem ser mais rápidas e aqui é uma corrida contra o tempo. Então, eu não deixaria, não é que eu não olharia a reforma tributária, mas eu também deixaria a questão de geração de emprego, a gente precisa fazer a economia crescer. Não acho que a reforma tributária vai ser uma injeção na questão do desemprego ou do aumento do emprego. Eu acho que qualquer reforma tributária no mundo, no final, subiu o percentual arrecadado, né? É uma reforma administrativa? Eu acho a administrativa hoje fundamental. Se a gente não mudar como o Estado está hoje desenhado, e o presidente Rodrigo Maia tem colocado isso claro, o próprio, como foi o ministro Guedes, o ministro Alcolumbre, hoje 3 a 4% só do orçamento de alguns trilhões do Brasil que você tem flexibilidade para determinar onde ir. Então, por exemplo, um gestor, né, você tem a obrigatoriedade de passar X% para a saúde, X% para a educação. Mas se eu sou um ótimo gestor e consigo fazer com menos e tem mais dinheiro para investimento, eu não posso. Não pode. Porque senão eu entro em improbidade administrativa. Aí eu vou lá, sou caçado, aí eu vou lá, corro o risco de perder meu patrimônio pessoal. Então, nós temos que dar liberdade. O bom gestor que fizer menos com mais, ótimo, sobra mais dinheiro. Porque é o seguinte, qual é o orçamento no final? Não é que a prefeitura vai passar com o dinheiro aplicado, ela vai gastar. Ou o Estado, o papel é o que arrecada, você colocar de maneira mais inteligente esses recursos, né? Agora, Cristiano, paralelo a isso, existe também a iniciativa privada, que tem um papel muito grande, né, dentro do crescimento do país. O papel do governo em termos monetários foi diminuindo por falta de recursos e o da iniciativa privada acabou crescendo muito. Você acha que a iniciativa privada vai ser o grande motor da economia para os próximos anos? Sem dúvida. É a iniciativa privada
que tem que ter esse papel. O governo tem que cuidar de saúde, educação e segurança. Deixa o restante para a iniciativa privada. Né? Agora, essa reforma administrativa faria com que o governo cabesse dentro das suas próprias contas, o Estado diminuísse, Exatamente. tivesse uma Eu acho que agilidade? depender, se financiar, a dívida pública subiu demais. Ou seja, o governo não fez, né, não fez o dever de casa. Mas nunca fez. Eu sei, mas a dívida subiu muito. A dívida era 40%, 50% do PIB, chegou a 80%. Né? E teve aí um erro de gestão do recurso público, porque subiu demais. E aí você toma espaço da iniciativa privada. Quando o governo deve tanto, né, ou demanda tanto dinheiro para rodar sua própria máquina, você tira dinheiro para o empreendedor tocar a vida dele. Então, acho que o papel é um Estado mais eficiente em áreas que precisam ser, educação, saúde e segurança, e o restante, confie em nós, empreendedores. E regulador, as agências funcionando de maneira adequada. Você acha que o empreendedor, o investidor brasileiro está mais entusiasmado? Eu acho que ele tá gato escaldado, né? Foram 3 anos, todo mundo achava que a crise acabava 2015, vai acabar em 16, 16 vai acabar em 17, 17, 18, e não acabava nunca. Então, 19 me parece ser um pequeno crescimento, mas já mostrando aí você começa a ver o Ibovespa batendo um recorde. Não, mas não tem onde aplicar dinheiro no mundo, né? Mas outra coisa, por exemplo, o CDI pagando pô. Aí o pessoal fala, mas não vou deixar o dinheiro no banco. Aonde eu posso aplicar para ganhar um pouco mais? Aí você tem que vir para a economia real, não tem jeito. E aí você começa a discutir. Daí você começa a ter mais segurança para investir, porque você não tem medo de perder o emprego também. Né? Para você ver a economia reativando, as pessoas acham que eu não vou perder o emprego. Então, dá para eu ir num restaurante, dá para eu ter os amigos, dá para eu ter... Mas essa circulação que você tem captado isso? Tenho percebido, sim. Tenho percebido um otimismo moderado, mas um otimismo de que o rumo está certo. Cristiano, muito obrigada por essa conversa. Obrigado de conversa. novo pelo convite. Espero que esse teu otimismo seja realmente uma coisa real para a gente contar, que esse país cresça como nós merecemos, né? Obrigada. Prazer, viu? Obrigada, prazer é meu. E o Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!